Muito bom dia, gente amiga, bom dia você que está ligado com a gente em qualquer parte do mundo. Estamos começando mais um programa Passando a Limpo. Hoje nós estamos com o nosso link aqui na Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Daqui a pouco nós vamos trazer muitas informações de interesse da nossa população de Três Pontas e também do sul de Minas. Já aqui no programa. Três Pontas com tempo nublado nesta manhã, temperatura 21 graus agora. Hoje nós estamos vivendo a sexta-feira, 19 do mês de março, ano de 2021. Este é o seu programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Eu peço, gente, para que você curta, para que você compartilhe este programa que nós estamos fazendo ao vivo, aqui direto da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. E durante estes 15 dias, nós vamos ter links em diversos pontos aqui da cidade de Três Pontas para informar a respeito da onda roxa que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais. O programa Passando a Limpo tem o patrocínio de Sorveteria na Casquinha, Disque Entregas 997340959. Tem na Casquinha em Santana da Vargem, tem na Casquinha em Três Pontas, tem Sorveteria na Casquinha em várias cidades da região. Simples é o Sindicato dos Servidores Ativos e Inativos do município de Três Pontas. Drogaria Americana, Farmácia da Denizinha, manipulação de fórmulas e o menor preço. Peça remédios via WhatsApp, né? O seu medicamento via WhatsApp é o 998490040. Organização de Luto Cônigo Victor tem o melhor plano funerário para você. Barão da Boa Esperança em Três Pontas, 168. O telefone é o 3265-8225. Retífica Nissi, retífica de motores, cabeçotes, virabrequinhos, bombas e bicos injetores. Retífica Nissi, gente, fica na saída ali para Varginha, lá no alto da Caia de Brito. O telefone é o 3265-5831. Pois bem, nós estamos nesta pandemia, como vocês sabem, fazendo diversas reportagens, e principalmente agora nesta onda roxa. Então hoje nós viemos à Santa Casa para a gente saber a real situação da Santa Casa. Nós vamos receber já o provedor da Santa Casa, que é o Michel Renan, que vai falar a respeito de leitos hospitalares e outros assuntos que interessam a nossa comunidade, que interessa a população Três Pontas. Vamos colocar a imagem aí da Santa Casa, para a gente... Essas são imagens aí da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, de onde nós estamos falando ao vivo aqui nesta manhã de hoje. Bom dia, Voz da Notícia! Bom dia, Silvano, bom dia a todo mundo que está em casa acompanhando o nosso programa Passando a Limpo desta sexta-feira. Um abraço, uma satisfação mais uma vez. A licença que vocês nos concedem de chegarmos até vocês para destacarmos as notícias mais importantes da nossa cidade de Três Pontas. Nós estamos aqui com o provedor da Santa Casa, o Michel Renan Simão Castro, para a gente atualizar a situação da pandemia aqui na Santa Casa, no nosso hospital, que é referência não só para a região, mas também para uma macro-região. O Michel vai explicar disso daqui a pouco. Nós vamos falar também sobre as mudanças que ocorreram em vários setores públicos por conta da imposição da onda roxa. Uma delas é também a mudança de horários de celebrações nas 3 paróquias aqui da cidade de Três Pontas. Mas o nosso principal assunto não poderia ser diferente, com relação à nossa Santa Casa aqui de Três Pontas. Nós vamos conversar com o Michel Renan e desde já agradecendo a sua participação aqui conosco, Michel, para que a gente possa atualizar a situação, principalmente da questão de leitos aqui da nossa Santa Casa, porque essa é a grande preocupação, inclusive, dessa imposição da onda roxa por conta aí do colapso que a gente está vendo em várias partes do Brasil, inclusive também aqui em Minas Gerais. Muito bom dia. Bom dia, Denis, bom dia, Silvano, bom dia a todos que acompanham a equipe positiva. Eu agradeço por mais uma vez estar disponibilizando o espaço para que nós possamos trazer as informações da nossa Santa Casa. E Michel, qual que é a situação da Santa Casa hoje em relação à taxa de ocupação hospitalar? Denis, em relação à taxa de ocupação, a alta taxa de ocupação para a gente já há um bom tempo não é nada anormal, não nos traz temores,
pois nós já temos costume, já estamos habituados, devido ao grande fluxo de pessoas que hoje acessam a nossa Santa Casa. Isso para a gente já é uma normalidade. Porém, o que vem ocorrendo, hoje nós temos a UTI lotada, já há muitos dias, a UTI de Covid, com 10 leitos. Às vezes a preocupação da população, mas se chegar alguém, vai ficar desassistido? Não vai, porque a gente busca diversos meios para que todos tenham um atendimento digno. Nós temos um compromisso de gratidão, um voto de gratidão com essa população que sempre tão atuante com a nossa Santa Casa. Então, da mesma maneira que nós somos retribuídos, nós não medimos esforços para que essa população seja assistida. Então, nós temos os 10 leitos preenchidos. Caso venha ter necessidade, nós temos outros planos, nós temos a possibilidade de estabilizar esse paciente no PAN, ou ainda em alguma ala, no caso da ala 1, que é a ala do Covid, nós podemos estabilizar até que a gente possa estar levando esse paciente para a UTI. É óbvio também que não pode ser uma situação muito crescente, do contrário, isso fica insuportável. Nós estamos hoje com 11 pacientes da ala do Covid, na enfermaria, e eu peço para a população... São quantos leitos na enfermaria, São Michel? 21, estamos com 11 21 hoje. leitos. Mas eu tenho um pedido para fazer para a população aqui hoje, para que redobre o cuidado, redobre as precauções, porque não é uma situação que hoje é individual da nossa Santa Casa. É uma situação a nível Brasil. Os níveis de estoques dos insumos, eles vêm cada dia diminuindo mais. Os laboratórios nos advertindo que a qualquer momento pode entrar em colapso. E se isso vier a acontecer, aí sim vai ficar uma situação preocupante. Então eu peço para a população, em outras oportunidades a população já deve ter visto as minhas manifestações. Eu sou totalmente contrário ao lockdown, eu acho que o lockdown não funciona, mas nesse momento nós vamos ter que nos precaver, nós vamos ter que nos isolar, pois são situações que ainda nós não tínhamos sofrido. E esse desabastecimento desses insumos já fizeram com que nós parássemos as cirurgias aqui da Santa Casa, só cirurgias de emergência, urgência e emergência que estão acontecendo. E se assim permanecer, nós não temos nem previsão de início dessas cirurgias novamente. E esses insumos que mais me preocupa são os insumos do kit intubação, que são os relaxantes musculares, os sedativos, e cada dia eles estão mais escassos e com preços cada vez mais exorbitantes. Só para trazer um número para que a população fique muito indignada, no início da pandemia, o ano passado, um item que nós comprávamos por R$6, hoje nós estamos pagando 60. Então eu vejo que tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro com a desgraça de outros. E isso para mim é triste, traz muita decepção. E ainda eu trago notícias boas para a população. No dia de ontem, nós já há um tempo nós estávamos em negociações com um infectologista para atendimento aqui na Santa Casa, para o acompanhamento aqui na Santa Casa. E esse infectologista ontem nós tivemos o início dos trabalhos, fazendo protocolos, fazendo acompanhamento. Então eu acho que vai nos ajudar muito, é algo mais que nós vamos estar oferecendo para o tratamento dos munícipes e todos que acessam a Santa Casa. Também já num momento bem recente, nós adquirimos um novo equipamento, que é um capacete para a ventilação do paciente. Ele é menos invasivo, menos traumático para o paciente do que a intubação. Estamos conseguindo ótimos resultados com ele. Até sugiro que a equipe positiva faça uma matéria com as nossas fisioterapeutas, com as enfermeiras. Vocês vão ver o grau de satisfação que elas estão por nós podermos oferecer um tratamento melhor para o paciente, que é a nossa meta, manter a vida e da melhor qualidade e salvar vidas. Então,
A situação que eu peço para a população hoje é isso, pedir para ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado e manter esse isolamento, pois se realmente chegar ao ponto que está sinalizando aí, continuar essa demanda crescente pelos insumos, nós poderemos ter desabastecimento e aí a situação vai ficar muito mais grave. Ô Michel, nós estamos vendo essa situação no Brasil todo. Essa situação era esperada para esse momento agora? Vocês já esperavam isso, esse acontecimento, dessa lotação total dos hospitais, não só aqui, mas no Brasil inteiro? Ninguém esperava nada. Eu acho que todo mundo que disser que já tinha previsão disso é uma sandice, é um aproveitador do momento, porque ninguém sabia, ninguém esperava. Se nós chegarmos ontem ainda vendo um número, em maio nós tínhamos, até o mês de maio, com 2 meses de pandemia, quase 2 meses e meio de pandemia, nós tínhamos uma somatória de 10 mil mortes. Só ontem nós tivemos quase 3 mil mortes. Então, se realmente tivesse isso, tudo teria sido programado, seria planejado. E na verdade ninguém esperava essa crescente. É tudo novo, não existe um tratamento 100% eficiente. São os desafios que são postos nas nossas vidas, não por acaso. É uma seleção natural da vida, mas que nós temos que estar cada vez mais precavidos com as ferramentas que nós temos. E como eu disse, nós temos buscado incessantemente meios para que amenize o sofrimento. E que é um sofrimento que hoje já assola o nosso país, aproximando de 300 mil pessoas, é um número assustador. Mas eu espero que nos próximos meses, a gente não pode dizer com 2, 3, tem muitas novas variantes, novas cepas aí que vêm trazendo novas ameaças. O que eu posso te dizer é o seguinte: aqui na Santa Casa, desde o primeiro dia da pandemia, nós buscamos cada dia mais meios para que possamos ter uma rotatividade maior de pacientes, recuperar esses pacientes o mais rápido possível para deixar os leitos disponíveis. Não posso deixar aqui de agradecer à secretária municipal de saúde, Tereza Cristina, que sempre está no nosso lado aqui, buscando meios de nos ajudar, juntamente com o nosso prefeito, que nunca economizou nada no intuito do bem-estar da população. E agradecer muito especialmente a todos que fazem parte da Santa Casa, desde os médicos, os enfermeiros, a parte administrativa, que realmente estão fazendo a diferença. Então, cada dia mais eu tenho orgulho dessa equipe que realmente faz um trabalho maravilhoso. Michel, muitas pessoas leigas e que não têm conhecimento de como que funcionam as coisas aqui na Santa Casa, deve imaginar e questionar o seguinte: por que a Santa Casa não pega dinheiro, tem o apoio da prefeitura e monta mais leitos de hospitais, já que esses leitos estão superlotados hoje? Essa situação ela varia dia após dia. Isso é possível, as coisas funcionam dessa forma, basta ir lá comprar os equipamentos e ampliar os leitos de UTI, até de enfermaria se for necessário? Denis, a tua pergunta é pertinente e muito boa, cara. Vocês não têm ideia, as pessoas não têm ideia o que é estar dentro de uma UTI. A complexidade que é, a capacitação que as pessoas precisam. Até essa semana nós vamos trazer um número para vocês divulgarem, toda a mídia divulgar, que é um comparativo de mortes por habitante, mortes por quantidade de habitantes, mortes por Covid por quantidade de habitantes aqui nas cidades circunvizinhas, algumas cidades com o mesmo porte de 3 pontas. Mortes em cidades que têm leitos de UTI, quantidade de leitos de UTI, quantidade de óbitos, e vocês vão ficar muito perplexos com isso. Não quer dizer que a cidade tenha mais leitos de UTI, que ela vai salvar mais vidas, não. De repente não vai, porque os profissionais que ali estão, eles têm que estar capacitados. Os equipamentos, é uma gama muito grande de equipamentos. Eu posso te dizer que uma UTI, para ela realmente ser muito eficiente, ela precisa de pelo menos um ano. Um ano de treinamento, de capacitação, de equipe. Para vocês terem uma ideia, dentro da UTI com 10 leitos, nós temos 5 técnicos de enfermagem,
2 enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistente social, psicólogo e muito pessoal da limpeza, o pessoal de copa, o pessoal é uma imensidão de profissionais, de critérios, de condições, de capacitações que é só quem está aqui dentro. Eu nunca imaginava que era algo tão complexo, tão abrangente. E ainda, eu digo que você lidar com pessoa que está ali naquela iminência, naquela tensão que se ela sai daquele ambiente, se ela não sai, você tem que ter um cuidado redobrado. Essas pessoas, mesmo sofrendo essas ameaças do Covid, ela ainda tem que estar com um sorriso, ela tem que estar otimista, ela tem que dar uma sensação para o paciente que ela vai vencer essa situação. Eu estive com a minha mãe há poucos dias, é sabido por todos. No dia que ela evoluiu o quadro dela para óbito, eu estive na UTI de 11 da noite, das 23 horas até 1 hora da manhã. E, sinceramente, a gente percebe que o buraco tem 3 pontas, podia estar no Einstein, podia estar em qualquer lugar e não iria ter condição de reverter. E eu posso dizer para a população o seguinte: nós não deixamos nada a desejar para nenhum hospital. A gente tem nos cercado de todas as possibilidades do tratamento que venha a ser dado aqui, estar em consonância com os melhores hospitais do Brasil. Ô Michel, porque, falando dentro desse assunto ainda, de mais leitos e tudo mais, porque foi muito falado da questão de respiradores, e foi até bom você tocar nesse assunto, porque a questão não é o respirador. Você tem que ter uma junta médica, tem que ter profissionais. E a questão de profissionais, ô Michel, como é que está essa situação? Olha, profissionais hoje não temos mais profissionais. Nós estamos agora com as obras da hemodiálise aí em franca andamento. E nem as obras já começaram? Já estão lá, olha lá as obras lá. Depois vocês podem ir lá ver. Hoje o universo de opções de técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e demais médicos hoje não tem, é totalmente escasso. Hoje nós estamos no limite, nós não estávamos preparados para essa pandemia. Como eu disse, ninguém tinha conhecimento que poderíamos chegar hoje como está. Então, não é, seguindo a sua pergunta, não é só você ter um respirador. Além do respirador, você tem que ter as bombas. De repente tem um paciente usando 3, 4 bombas. É porque as pessoas mais leigas, Michel, elas pensam que é o respirador. O respirador resolve tudo. E não é o respirador. De forma alguma. Você pega, às vezes, cidades que compraram respiradores e acabaram cedendo para outros lugares. Porque você, para ter um respirador, você tem que ter um médico preparado, um médico intensivista, né, emergencista. E tem que ter um fisioterapeuta, porque senão como que você utiliza o respirador? Você tem que ter um enfermeiro junto. Então não é simplesmente, eu vou pôr a pessoa no respirador, não é simplesmente pegar, ligar na tomada e pôr no nariz da pessoa. Não é assim não. É muito complexo, é muito abrangente. Nós estamos lidando com o maior tesouro que nós temos, que é a nossa vida. Então não é tão simples você falar assim, eu estou ligando na tomada e vou colocar na pessoa. Não, é muito abrangente, é muito complexo, é muito sério isso. E nós temos que ter hoje um cuidado cada vez maior para que tudo que está acontecendo sirva de lição, sirva de ensinamento, para que se um dia acontecer novamente, nós já estejamos muito mais preparados. Michel, muito tem se falado em relação à vinda de pacientes de outras cidades para cá. 3 Pontas era a sede de micro, atendia aí 5 cidades, e com a pandemia, esse raio de atuação da Santa Casa, de receber pacientes, ele foi ampliado? Muito ampliado. Hoje nós somos macro, nós não somos, para a Covid nós somos macro, não somos micro mais não. Nós temos recebido pacientes de muitas outras cidades, recebemos de Ouro Fino, recebemos de Varginha, recebemos recorrentemente, tem de Eloy Mendes, muitas cidades que precisam acessar nossa Santa Casa e a gente está recebendo, porque a rede do SUS ela é universal.
Então, todos que tiverem necessidade, amanhã se tiver necessidade de um paciente lá em São Paulo e tiver uma vaga aqui, ele vai vir, vai ser colocado aqui na nossa Santa Casa, como se tiver um 3 pontando lá, vai ser atendido também. Ô Michel, outra coisa que a gente está vendo, às vezes é governador criticando o presidente, presidente criticando governadores. Eu tenho um pensamento com isso. Eu acho que você ressaltou muito bem, ninguém estava preparado para isso, porque se alguém tiver preparado, aí já tinha resolvido ou tentado resolver de outras formas. Porque a gente vê lá fora, na Europa também, que o problema está grave, como aqui, em países do primeiro mundo. Então, agora não é uma hora de todos se unirem de braços dados para tentar o melhor para o país, para a cidade e para o estado? Silvano, a hora não é agora. Sempre deveria ser assim, sempre. Porque é mais que claro que a soma das forças, a soma das energias, a soma dos conhecimentos trazem melhores e maiores resultados. Então, passou da hora. Às vezes eu vejo as pessoas que admiram Lula, as pessoas que admiram Bolsonaro. Na minha concepção, são duas pessoas que jamais deveriam estar na política novamente. Por quê? Já demonstraram claramente que deixaram muito a desejar. Então, eu acho que nós não podemos, nesse momento, desamparar o presidente que aí está, pois afinal é o nosso presidente, e se ele não sair bem, quem vai perder somos nós. E daqui 2 anos tem eleição. Nós temos que deixar essas vontades, essas preferências para o momento do pleito. E depois que acabou o pleito, nós temos que ser todos no mesmo lado. Afinal, o fracasso do gestor é o fracasso dos governados. O 3 pontos traz um espelhamento, traz uma realidade muito consonante no que eu estou dizendo. Nós aqui nos outros mandatos era um contra o outro e a cidade não prosperava, a cidade não ia. Olha como a cidade está melhorando, está ampliando, não tem briga política, não tem picuinhas. Então o Brasil precisa disso. Eu vejo que se a esquerda vier a eleger-se, vai ficar aos lados da direita brigando. Não é necessário. Uma coisa que eu vejo hoje, as pessoas nem leem uma matéria e vêm manifestar, fazem comentários sem ler, né? Coisas sem nem ler. Por exemplo, o caso da Onda Roxa, todo mundo batendo, falando. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Nós estamos em sérios riscos de termos desabastecimento hospitalar. É óbvio que todos precisam trabalhar, é óbvio. Mas se nós não tivermos a vida, como que nós vamos trabalhar? Então, não quero que ninguém pare de trabalhar, afinal todos necessitam de sobreviver. Todos necessitam sobreviver. Porém, bem maior que nós temos hoje é a vida. Nós vamos encontrar meio 3 pontas. Eu acho que é o momento da gente ter muita empatia, colocar-se no lugar do outro. É uma coisa que eu tenho muito na minha vida. Eu me dou sempre, eu contribuo em todos os aspectos. Eu acho que as pessoas precisam fazer cada vez mais isso. Aquele que naquele momento não pode trabalhar, ficou desassistido, ficou em impossibilidade de trabalhar, vamos ajudá-lo. O mundo vai ser muito melhor se todos pensarem assim. Nós vamos conseguir muito mais êxitos. E eu digo que se nós não fizermos assim, aquele que passar necessidade, de repente ele tem necessidade de saquear, de roubar, porque ele precisa comer. Então é muito melhor, para que não chegue a esse ponto, que nós possamos contribuir com todos. Então, o momento, essa crise veio, essa pandemia veio para que as pessoas tenham mais amor, mais empatia, façam uma autorreflexão e coloque-se no lugar do outro. Pare com esses embates, pare com tanta mágoa, com tanta uma posição hoje de porque o outro, porque não eu. Parem, olha. Eu não queria estar no lugar do Zema, de forma alguma, para ter tomado essa medida. Não gostaria de estar no lugar do Marcelo, porque são medidas que impopulares e trazem muitas mágoas, muitos dissabores, são totalmente impopulares. Então,
não é saudável isso hoje. A gente tem que viver harmonicamente com todos, evitar embate, evitar mal-estar, estresse. A vida já é tão mecânica, tantas coisas importantes que a gente tem deixado de realmente fazer. Michel, você falou que uma das grandes preocupações hoje é com relação à questão dos insumos. O Hospital de Três Pontas pode sofrer com o desabastecimento, principalmente da questão do oxigênio, que é uma preocupação que a gente está vendo aí no Brasil inteiro. E dentro dessa pergunta do Denis, provedor Michel, eu quero saber de onde vêm esses insumos, explica pra gente. O oxigênio hoje, o fornecedor de oxigênio da Santa Casa é o White Martins. Nós temos hoje pouquíssimas empresas fornecedoras de oxigênio no Brasil, menos de 5 até. É um monopólio, vamos dizer assim, quase um monopólio. E é aí onde eu digo que o gestor, o político, precisa enxergar isso. Ele precisa motivar a mais empresas a prestar esse tipo de trabalho. Vejo também que o gestor precisa incentivar a empresas a produzir vacinas, a produzir insumos e produzir muitas coisas. E isso sim, eu digo que o gestor que tem a capacidade de enxergar isso na frente, que é o gestor que a gente precisa ter para gerir o nosso dia a dia. Então, os próximos gestores que vierem tem que enxergar na macro, não tem que ficar brigando com o eleitor, não tem que ficar brigando com os subordinados, não tem. Isso hoje não cabe mais, o gestor precisa ter realmente uma visão muito mais ampla. Em relação ao fornecimento de oxigênio, eu já trouxe para vocês, tem muitos hospitais hoje que já estão fazendo as suas próprias usinas de oxigênio, isso não é barato, isso é muito caro e tem os prós e os contras. A partir do ano que vem, com a hemodiálise, nós já vamos estar tendo uma usina aqui já, que eu acredito que seja inicialmente 30% do nosso consumo. Nós vamos avaliar, porque tem muitos hospitais que têm êxito nesse ponto e tem muitos outros que não conseguiram lograr êxito nessas usinas. Por exemplo, no horário de pico, não é pertinente, eu digo horário de pico para quem não sabe, que tem 3 horas no dia, que são aquele período onde tem maior consumo de energia, que é 5 das 17 horas às 20 horas. Então, o quilowatt-hora, nesse momento, para a indústria, para os consumidores primários, que são os maiores consumidores, que no caso o hospital é assim, na casa de vocês não tem. É um valor só do quilowatt, 24 horas por dia. Mas nas maiores empresas, que são consumidores primários, o quilowatt hoje custa 50 centavos no horário fora de ponta e no horário de ponta custa R$ 2,50, é 5 vezes mais caro. Então, geralmente não é pertinente, não é conveniente financeiramente a usina trabalhar nesse horário devido ao custo. Então, qual que seria o caminho? Um gerador? Hoje já não é também, o óleo diesel está muito caro. Então você tem que trabalhar de acordo com as ferramentas que você tem no dia. Hoje o mais barato é continuar consumindo o oxigênio da White Martins e pagando a eletricidade da fornecedora CEMIG, que é a única que nós temos. Mas vai ter momentos que é melhor usar a usina, vai ter momentos que é melhor usar o gerador de diesel para que funcione na usina. Então não é simplesmente, não é uma coisa muito simples. E completando as informações, nós temos hoje praticamente uma plataforma de venda de medicamentos. Tem outras plataformas, mas aqui a gente usa a plataforma que chama Apoio. Então todos os hospitais que fazem parte da Apoio, que são mais de 400 hospitais, cada um coloca a sua demanda. Eu preciso de tal medicamento, tantas unidades, tal medicamento, tantas unidades, e ali vai fazendo um pregão de preço. E vão oferecendo esses insumos, esses medicamentos, e a gente vai fazendo a aquisição. Então, a parte de medicação, temos também outros fornecedores. Então, não é um meio tão somente. Nós temos diversos meios de compra. Outra coisa muito importante, que para o conhecimento da população, tudo que se compra aqui na Santa Casa, que seja um prego que seja, nós temos 3 cotações
Todo um processo é feito, desde a requisição de compra, que passa para a parte de... Se ele chegou para fazer do setor de compras, ele tem que fazer uma requisição, o porquê, quanto e a prioridade, a urgência daquele produto. Depois que passou disso, ele passa para uma análise profunda, se é realmente viável, se é realmente pertinente. Depois ele é feito o pagamento, todo com 2, 3 assinaturas, avaliando todo o processo. Depois de pago, ele vai para o almoxarifado, controlando tudo. Então é um processo bastante amplo e tudo que se compra tem 3 cotações, sempre buscando o menor preço, transparência e segurança. E todos os processos de compra ficam arquivados por 5 anos. Por quê? Porque todo munícipe, todo cidadão que queira vir ver como funciona esse processo está disponível, porque todos são donos da Santa Casa. Ô Michel, mas o Hospital de Três Pontas, ele pode sofrer com o desabastecimento de oxigênio? Não só de oxigênio, eu acredito que da maneira que está, eu não acredito, mas de insumos, não só o Hospital de Três Pontas, mas todos os hospitais poderão sofrer devido à escassez de matéria-prima para a fabricação desses medicamentos, que grande parte desses insumos são importados. Michel, com relação à condição financeira, o governo do estado tem ajudado? Tem ajudado. Eu posso dizer que o governador Romeu Zema vem pagando, agora no começo do ano teve algumas dificuldades, como é normal na mudança de ano, mas vem pagando pontualmente todas as pactuações, tem sido um grande parceiro dos hospitais, na gestão dos hospitais, o governador Romeu Zema tem realmente buscado as informações, e eu percebo que a gestão que ele consegue implementar tem trazido grandes ensinamentos, grandes evoluções em termos de celeridade para a compra. É ser gerido por realmente pessoa que tem conhecimento técnico e está trazendo essa modalidade para o setor público e, no nosso caso, público e privado, que nós recebemos recursos privados e públicos. E com relação ao município também, a parceria segue já há tempos, né, presidente? Segue, e o doutor Eduardo chegou aqui agora, está com a gente aqui. O doutor Eduardo esteve há poucos dias numa cidade e comentou que acredita que eu também sempre digo que a união das forças, dos conhecimentos, das energias, fazem realmente toda a diferença. E aqui é óbvio que tem muitas divergências de ideias e elas são muito pertinentes, elas fazem com que a gente pense, trabalhe, né? Faz com que a gente busque novas ideias, novos conhecimentos e coloque em prática. Então é importante hoje todos estar de mão dadas para que nós possamos vencer esse momento. Imagine se assim não fosse, nós estaríamos como no Brasil. Além da pandemia, tem problema político, tem uma série de problemas. Então o problema seria só maximizado. E eu acho que isso não seria de forma alguma pertinente para o momento. Você falou uma coisa interessante, eu sempre falo. Você fazer críticas construtivas é uma coisa. Agora, crítica destrutiva, aí não vale. Entendeu? Se você vai fazer uma coisa para melhorar, é uma coisa. Igual a gente vê muito em rede social, as pessoas falando, às vezes, e sem conhecimento de causa, sem ler. Esse é o problema das pessoas. Tem que fazer coisa para construir. E quando se fala de política, política tem que construir. Passando o momento político, o momento eleitoral, acabou. Depois é todo mundo unido, né, para o bem maior da cidade. É isso que eu penso e a gente tenta todo dia botar isso na cabeça das pessoas, sabe, Michel? E as pessoas politizarem mais também. Não é aquele negócio, eu não vou votar porque tal pessoa é ruim. Uma hora a gente acerta, né? Com certeza. E eu vejo em relação a essas críticas, eu acho que crítica é muito bem-vinda. Mas a crítica, quando você não tem meios de contribuir, meios de mudança, meios de transformação, ela é vazia. Então criticar só por criticar é pura perda de tempo. Quando eu critico, eu estendo a minha mão no intuito de colaborar.
Do contrário, para que eu vou criticar se eu não posso ajudar, se eu não posso contribuir? O que vai me somar isso? Então, é pura perda de tempo, crítica por crítica. A gente vê muita crítica da seguinte maneira: a pessoa faz a crítica, mas não tem a solução. Dê a solução também, eu penso assim, né? Nós estamos recebendo também o doutor Eduardo, nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, e hoje a Santa Casa, doutor Eduardo, como é que estão os trabalhos na Santa Casa? E esse é o maior momento aí da pandemia aqui na Santa Casa de Três Pontas? Bom dia. Não, no momento não é o nosso maior trabalho, porque a nossa taxa de ocupação maior de tudo, pelo menos de casos mais complicados, foi alguns meses atrás. A gente está com bastante caso ainda, mas os casos graves, mais graves mesmo, diminuíram um pouco. Né? O nosso problema maior está sendo enfrentar o desabastecimento de materiais. Né, de insumos para tratamento, principalmente por causa de ventilação mecânica, anestesias, né, que precisam de medicamentos que não têm substitutos. Então, fora isso, a gente está tendo bastante trabalho, mas a gente não está vendo, graças a Deus aqui, eu acho que, como o Michel falou, pelo empenho de todos os setores, em uma causa que é o bem maior da população, a gente não está com essa situação caótica que está em outros locais. Estamos tendo bastante serviço, mas sob controle. Mas não é o maior momento que vocês passaram aqui, Já o pior momento. momentos com mais pacientes graves. Mais a gravidade. Né? E olha só como são as coisas. O Eduardo chegou agora e depois ele vai ter a oportunidade de ver a matéria toda. O que eu disse é exatamente o que ele disse. E isso demonstra que nós estamos alinhados nos pensamentos. O que o senhor acabou de dizer foi o que eu tinha dito. E não foi programado. Nada. Não, ele chegou que agora... Ele nem sabia. Então, nem sabia da entrevista. É algo que mostra o nosso comprometimento, os nossos princípios, e isso só tem a somar. Então, fica demonstrado para a população que, mediante, eu estou falando para eles que nos próximos dias a gente vai trazer alguns gráficos, alguns índices para dar um parâmetro para a população, e vocês vão poder ver que, mediante o trabalho que foi realizado nesse ano, nós acertamos muito mais que erramos, e a nossa busca incessante é para que possamos acertar cada vez mais. Porque foi visto os vários pontos de vista que tem que ser respeitados. A parte médica falou, a parte comercial falou, a parte jurídica falou, a parte populacional teve sua voz dentro da... Quer dizer, tudo caminhando juntos, né? Do combate ao Covid, justamente para a gente ver o que é melhor. Não é só uma coisa, não é... Infelizmente, a gente não tem que ver só número de morte. Tem outras consequências que tem que ser pesada, tem que ser colocada na balança, e a gente tem que ver o que é o menos pior. Né? Toda medida vai ter seu lado ruim, a gente tem que ver qual que é o menos. Doutor, a gente tem visto em outras cidades, inclusive em outros estados, e também aqui em Minas Gerais, a questão de uma mudança da questão das internações dos pacientes. Antes eram pacientes mais idosos e agora são pessoas mais jovens, naquela faixa etária entre 20 e 39 anos, que inclusive é a maior faixa etária onde nós temos o maior número de infectados. A questão da internação, não só de enfermaria, como leito de UTI, também está assim aqui na Santa Casa de Três Pontas? Não, eu não vejo tanto esses números. A maior porcentagem dos nossos pacientes são pacientes idosos. Os mais jovens geralmente são os que já têm previamente alguma comorbidade junta. O paciente saudável é a exceção à regra. Mas lógico que tivemos também, mas é a exceção da regra. E tem que ser avaliado, porque às vezes as pessoas postam números, andaram postando, eu vi em redes sociais, Belo Horizonte, número de criança cometido, mas depois a própria Sociedade de Pediatria desmentiu. Então as informações têm que ser muito bem checadas nesse momento, porque é muita informação, muita gente querendo ver o circo pegar fogo. E, muito politizado, né? Muito politizado, então tem que ter muito cuidado de onde está vindo as informações e como é que são. Doutor, nesse tempo de pandemia, as pessoas falam que agora todo mundo morreu de Covid. Eu queria que você explicasse como é que está essa questão de mortalidade. O problema cai no que a gente acabou de falar, questões políticas e outras coisas,
Porque, igual, a gente teve pacientes aqui que morreram com Covid, mas não morreram em consequência dela, por si só. Já tinha outros problemas que se agravou. Problemas se agravaram. E como está uma situação realmente caótica por tudo, é difícil de você avaliar exatamente o que está acontecendo em outros locais, né? E estender a nossa realidade para outras é muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo, qual que é a realidade de Varginha, de São Lourenço, de Baipendi, de Itajubá, de Pouso Alegre. Cada um está se virando como pode. Nós achamos que tomamos a decisão melhor de tomar decisões únicas, né? Seguir um caminho, porque ali a gente tem como avaliar se a coisa está indo bem ou não, né? E é o que eu vejo em outras cidades que não estão bem. A hora que você vai ver, o prefeito está de um lado, a classe médica está do outro, o médico do PSF quer fazer outra coisa, a população pedindo outra coisa. Isso não dá certo, cada um puxando a corda para um lado. Tem que todo mundo falar na mesma língua, tipo, vocês estão trabalhando aqui sérios, né? Em consonância aqui com o que o doutor Eduardo está falando, um atestado de óbito deixa claro para a gente, o preenchimento do atestado de óbito, que não está lá que ele morreu. O primeiro ponto não é Covid. O primeiro ponto é insuficiência respiratória, não é isso, doutor Eduardo? E depois vem abarcado. Então, é muito pertinente da maneira que o doutor Eduardo colocou, que muitos pacientes que até então, o ano passado, morriam aqui de pneumonia e morriam de outros males respiratórios, hoje é colocado como Covid. Então, se você pegar historicamente aí o ano passado, quantas mortes nós tivemos por pneumonia e outras coisas, que nesse ano está contabilizado no Covid. Então, não é uma análise, não pode ser feita friamente da maneira que está sendo posta e sendo tirado vantagens políticas que estão nos deixando com maior problema que se não os tivéssemos, nós poderíamos estar concentrando muito mais energias e esforços no combate da pandemia. No caso, como o doutor Eduardo falou também, nós não estamos preocupados se o outro lugar está tendo mais sucesso ou insucesso. Nós estamos preocupados em buscar cada vez mais o nosso sucesso, porque às vezes o que é feito em outros hospitais não é a nossa realidade, mas quando tem casos de sucesso, eu falei no caso do início do trabalho que nós tivemos ontem, do infectologista, a nossa busca incessante é justamente para buscar soluções para que nós sejamos cada vez mais eficientes. Nós não estamos preocupados, como há poucos dias foi noticiado de São Lourenço. Não, às vezes lá funciona, não funciona. Nós tivemos ontem grandes ensinamentos aqui, através do que foi nos passados pelo infectologista. E aí o que nós queremos? Vimos um caso de excelência dos capacetes, que eu já falei também, que eu depois pedi para eles fazerem uma matéria. Isso tudo no intuito de buscar um tratamento melhor, mais eficiente para o paciente, que é o nosso principal foco de atuação e é o motivo da nossa satisfação e êxito. Doutor, para a gente fechar, as pessoas estão perguntando de vacina, a forma que a gente vai combater essa pandemia é primeiro continuar mantendo essas questões de isolamento, essas questões sanitárias e também procurando aí, torcendo para que essas vacinas cheguem logo e que todo mundo seja imunizado? O sucesso não depende, as pessoas estão, cada hora se focam em uma coisa. O sucesso não é um único fator, é um atendimento inicial ao paciente, acompanhamento da evolução dos sintomas, o uso de medicamentos nos momentos corretos, independente. Hoje está uma briga de que um defendendo fervorosamente o uso de alguns medicamentos, a outra classe que isso não tem efeito nenhum. O principal não é, igual não é ter a razão, é você dar um norte para o paciente. Se o consenso é de usar medicamento, que use, mas com acompanhamento, com critério, vendo se aquilo lá realmente está, ao longo do tempo, está dando certo, se tem algumas mudanças a serem feitas e ajustadas para melhorar isso daí, ou verificar o sucesso de outros lugares, nas internações, nas UTIs, o que cada lugar está fazendo que está tendo sucesso e trazendo tudo isso. Em conjunto, a vacina, realmente, ela vai ajudar muito, mas não é só ela que vai resolver o problema, não. Hoje a gente tem um problema porque ela está sendo implementada aos poucos e não tem como.
Não tem como produzir 7 bilhões, 14 bilhões de vacina da noite para o dia. Isso vai levar tempo. Enquanto isso, eu não posso ficar esperando ela. Eu tenho que maximizar os tratamentos e principalmente fazer com que o paciente não chegue à internação. Se chegar, fazer com que ele não vá para a UTI. Esse é o principal foco. E atuar de maneira correta em cada um desses passos. Não é se agarrar em uma única coisa, que isso vai dar errado. Se você pegar, não, vamos tratar só com medicamento precocemente e esquecer o resto, vai dar errado. Você tem que estar muito atento em cada passo da doença, em cada ponto, e conseguir verificar se os seus dados estão indo bem. Senão, se cada um faz de um jeito, você não tem como verificar o que está dando certo e o que está dando errado. Doutor Eduardo, e aproveitando o ensejo, nesse momento agora, eu queria que o senhor falasse para o pessoal, nessa questão da Covid, quando é que vai procurar a unidade de saúde, se a pessoa está achando que está com a Covid, eu queria que o senhor falasse um pouco a pessoa respeito. sentir os sintomas, a gente tem, igual nós temos a nossa área aqui específica para isso, tem que procurar lá, que aí a partir dali vai ser dado todas as orientações que estão estabelecidas. Mas o que o cara está sentindo? Não tem nenhum sintoma específico. A não pessoa tem sintoma. Achou que está com Covid, tudo, vá, procure. Porque se não for, menos mal. Se for, desde o começo dos sintomas já estão, ou desde que a pessoa ache que esteja, ela já vai estar recebendo orientação. Doutor, antes a gente tinha algumas questões pontuais de sintomas que a pessoa deveria recorrer ao médico. Hoje isso está mais amplo? Os sintomas são os mesmos, são todos inespecíficos. Dor de garganta, febre, mal-estar. Não tem sintoma que é específico da Covid. São sintomas gripais comuns. Falou-se muito em perda de olfato, essas coisas, mas o resfriado comum também leva a isso. Né? Então não tem sintomas específicos da Covid. A pessoa teve sintomas sugestivos das doenças gripais, que procure o acompanhamento médico. E desde o começo. Que aí ela vai ter menos chance, ou se o médico perceber que ela está evoluindo com sinais de complicação, ele consegue interferir o mais rápido possível para que não vá para uma ventilação mecânica. Nós estamos recebendo aqui também o Dr. Giovanni, incansável. A gente acompanha o trabalho de vocês ao longo dos anos aqui na Santa Casa e a gente sabe da dedicação de vocês, porque a gente acompanha, quem acompanha sabe. Né, Dr. Giovanni? E eu perguntei ali há pouco para o Dr. Eduardo se era o maior momento aí da pandemia que a Santa Casa está vivendo aqui em Três Pontos. Ele disse que não. Isso se deve a um trabalho eficaz, né, de vocês ao longo dos anos aqui na Santa Casa, né, Dr. Giovanni? Bom dia. Bom dia. Bom, Silvano, assim, eu não escutei a fala completa do Eduardo, né? E foi tudo que nada combinado, né? O Michel já tinha falado. A única coisa aqui gente, marcada era com o Michel. Sim, a gente conversa muito no dia a dia, eu, Eduardo, Michel, então assim, acho que mesmo que se separar as pessoas e perguntar separada, a ideia é a mesma, né? Quanto ao pior momento de pandemia, é um pouco complicado a gente setorizar a cidade de Três Pontas, outras cidades. A gente entende que é o pior momento da pandemia no Brasil, no estado de Minas Gerais. Os hospitais estão realmente sobrecarregados num contexto geral, né? Porém, em Três Pontas a situação é controlada, é administrável. A gente não pode falar que é confortável, porque a gente estaria sendo irresponsável, né? Não é uma situação caótica, como a gente está vendo em outras cidades. É uma situação alarmante, que a gente tem que ficar atento, mas administrável. Não é para as pessoas afrouxarem também? De forma alguma. É um momento, né, de manter a postura, seguir as orientações, para a gente aí não entrar realmente nessa situação de caos, de o hospital não conseguir absorver. Então, tudo foi alinhado, a gente já debateu muito isso no nosso fluxo de atendimento, para poder acolher todo mundo. O hospital fez a parte dele, fez o dever de casa e realmente todo mundo está sendo muito bem atendido no pronto-socorro. Eu peguei um final da fala do Eduardo, desse acolhimento precoce. A gente entende que o sucesso que a gente teve aqui em Três Pontas foi em realmente pegar esse paciente no início dos sintomas, conseguir fazer um acompanhamento muito próximo. A Secretaria de Saúde estruturou um centro para fazer as ligações, fazer um telemonitoramento, chamar o paciente quando julga necessário. A internação hospitalar, quando é necessária, a gente tem conseguido garantir vaga e o paciente interna numa condição propícia, né? Os altos índices de mortalidade, a gente percebe que
é quando esse paciente chega numa situação que a gente não tem mais o que fazer, né? Então essa organização é uma chave assim, fundamental para a gente conseguir o sucesso no tratamento. Então o que eu deixo de conselho para a população é que continue tomando as medidas, não afrouxe medidas, né? Eu abaixei a máscara, mas eu me distanciei dos amigos aqui. E se tiver sintoma, procure o atendimento o mais rápido possível, procure uma orientação, atenda, na nossa visão. Foi um acerto muito grande, porque a gente concentrou em um profissional que conseguiu adquirir experiência. Então o nosso profissional ali, o nosso serviço do SUS, ele é referência no atendimento de Covid, né? Às vezes o colega de consultório, ele recebe um paciente Covid por dia ou um por semana. O colega que está ali na tenda, ele atende 50 por dia. Então ele tem uma sensibilidade para perceber os agravos muito alta, né? É uma doença nova. Então vamos cuidar da saúde de cada um, cuidar da individualidade, menos apontamento, né? Vamos fazer cada um fazendo a sua parte, o hospital estruturando, tudo vai dar certo. Doutora Rosiane Oliveira está perguntando, Michel falou que as cirurgias eletivas elas estão canceladas nesse momento por conta da situação da Covid. Ela está perguntando se é uma prevenção em relação às vagas de UTI. A questão de cirurgias eletivas são 2 pontos principais. A nossa suspensão aconteceu na semana passada, antes da onda roxa decretada pelo governador. A nossa suspensão ela veio para proteger os medicamentos, não vagas, mas os medicamentos que são usados em UTI. Os medicamentos dos pacientes graves usados em ventilação mecânica, eles são os mesmos medicamentos que são usados na anestesia. Então, com a falta desse medicamento no Brasil, o hospital ele tem uma dificuldade de obter inclusive a cotação, a compra do medicamento. Então a gente viu o estoque baixando e de uma forma responsável a gente priorizou a UTI, o que é eletivo pode esperar. Assim que a gente consiga garantir os medicamentos, as eletivas vão ser restabelecidas. É claro que também depende do decreto do governador que regula isso. Para a gente fechar, deixa eu fechar com o Michel. Michel, é o seguinte, exames, as outras coisas estão funcionando normalmente na Santa Casa? O hospital está todo funcionando normalmente. Não parou nada? Não parou. E eu digo para a população, é justamente isso aqui, ó. A gente está sempre unido em busca do melhor para a população. Nós temos um reconhecimento enorme do quanto a população nos ajuda, está presente em todas as vezes que a gente precisa. Então, nós deixamos aqui, redobramos o nosso pedido, como foi feito agora pelo Giovanni, eu já havia falado, que nós precisamos, cada um, se precaver, fazer esse isolamento nesse momento, dentro da possibilidade. Esse lockdown, na minha concepção, como eu disse, ele não funciona, mas nós temos que hoje evitar aglomeração de pessoas, convivermos só com as mesmas pessoas, vamos dar um tempo, porque eu já havia falado sobre a possibilidade do desabastecimento, que hoje é um dos problemas que mais nos preocupa. Então, dá esse tempo para amenizar essa pressão nos hospitais, porque senão pode chegar alguém amanhã, se essa pressão aumentar, e aí realmente ficar na fila e ser desassistido. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos continuar prestando um bom atendimento para todos que necessitarem do atendimento hospitalar. E vamos continuar diariamente, ontem conversando com o Dr. Giovanni, 11 horas da noite. Se precisar conversar de madrugada, a gente conversa. Sempre buscando, se tiver que ligar para o Eduardo, qualquer hora vai ser ligado. Sempre buscando o quê? O bem-estar do paciente, que é o nosso principal objetivo, salvar vidas aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Michel. Obrigado, doutor Eduardo, também. Obrigado a vocês. Pegamos os dois diretores aqui de surpresa e obrigado também ao doutor Giovanni. E parabéns pelo trabalho de todos, né? Com certeza. A gente está vendo que a equipe é unida, todo Aqui, mundo na está lá verdade, a mesma gente linha. falou de nós três, mas representando toda a equipe. Com desde certeza. Faxineiro, lavanderia, cozinha, todos têm sido fundamentais para o sucesso que a gente está tendo. Eu fiz isso, doutor, numa oportunidade aqui. Eu agradeci desde o prefeito, a secretária, os médicos, todos, porque não adianta às vezes o médico fazer o trabalho dele bem feito e a faxina não estiver, o paciente não vai conseguir a reabilitação. Se a farmácia não comprar um medicamento a tempo, então todas as engrenagens funcionando bem
para que a gente possa, como eu disse, estar conseguindo superar esse momento de tantas dificuldades. E ainda um ponto muito importante que foi dito, nós estamos tirando conhecimento, extraindo conhecimento desse momento, estamos nos preparando, porque qualquer outra dificuldade que a gente venha a ter no futuro, muitos ensinamentos foi tirado desse momento crítico. Foi uma grande escola, né, Michel? Muito, muito, e eu acredito, como eu disse também, que nada é por acaso. É um processo natural de seleção de vida e que nós possamos sair dessa feliz e falar assim, olha, foi um esforço grande, mas nós conseguimos vencer. Tem uma pessoa dizendo aqui, Três Pontas é um oásis dentro do Brasil. Só aqui a pandemia é branda comparando com o resto do Brasil, mas também... Não é só Três Pontas não. Nós estamos tendo vários outros relatos de várias outras cidades em vários pontos do Brasil. E é o que eu acabei de falar. Essas cidades, a hora que você vai ver, elas se uniram em torno de uma ideia e caminharam juntos para obter um sucesso. Né? Mas não é só Três Pontas não, tem várias outras cidades em Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, em vários outros lugares que estão tendo sucesso, que não estão igual a maior parte do Brasil. Você quer ver como que cai bem essa pergunta? Quando vocês chegaram, o que estava acontecendo aqui no pátio aqui? Uma desinfecção, não era? Fazendo desinfecção. Quem que mandou a desinfecção? A prefeitura. Então, não é um pensamento, um ponto só, como foi dito pelos dois. A desinfecção do lugar para que... são diversas ações, não é uma ação tão somente. É um universo de ações que tem podido, não só aqui, como muito em outros lugares. Nós tivemos um exemplo ontem de Diamantina, que é esplêndido, né, em diversos aspectos, que a gente tem que tirar esses ensinamentos, tirar e colocar em prática aqui. Como eu disse, né, eu não entendi muito o tom da pergunta, se foi um elogio, se foi uma crítica. Uhum. Mas assim, Três Pontas não é um oásis, né? Na minha fala eu disse que a pandemia está aqui, é preocupante, temos que manter as medidas, mas o grande diferencial de Três Pontas, e a gente enxerga porque dentro do cargo que ocupa, acaba rodando algumas cidades, a gente é referência para uma micro-região, principalmente o Michel, ele está inserido em grupo de gestão hospitalar praticamente do estado de Minas inteiro. Então a gente tem um comparativo e um panorama. Com um ano de pandemia, a gente conseguiu perceber o que dá certo e o que não dá. Então, não estou criticando as outras cidades que estão em colapso, isso é multifatorial, tá? Mas, no nosso entendimento, o que deu certo foi a união, foi a compreensão da população em parte, de um lado, mas principalmente o alinhamento do hospital, do sistema de saúde, para poder fazer um atendimento. Então, quando a gente fala que o nosso sistema não está em colapso, não quer dizer que ele está confortável, quer dizer que a gente está preparado até esse momento, no dia de hoje, estamos preparados e conseguimos resolver tudo. A gente trabalha todo dia também, né? pensando na pior situação, né? E a gente sempre se antecipa a isso. Então, sem criticar as outras cidades, mas a gente pôde ver algumas situações na mídia repercutindo muito e observar que foi a falta de gestão, falta de organização e responsabilidade em algumas cidades que acabou gerando caos, né? Isso a gente não assiste aqui. E em consonância com isso que o Giovanni está falando, não quer dizer que não tenha sofrimento não, né? Aqui por muitos dias a gente tem um sofrimento danado. Como foi dito semana passada, nós não estávamos comprando medicamento, não estávamos conseguindo comprar medicamento. O sofrimento existe, mas nós nos blindamos para não transparecer esse sofrimento para a população. Porque o que vai adiantar a gente chegar para a população e lamentando, não vai adiantar nada, vai criar uma histeria, vai criar um descompasso, um descontrole, e isso não soma nada. Nós precisamos estar motivados, confiantes e certos que o trabalho que a gente está realizando está sendo bom. Tá certo. Muito obrigado a vocês três. Só para fechar essa questão aí de oásis, né? Três Pontas pode não ser um oásis, mas evidentemente é uma terra diferenciada. O Michel sempre fala disso, principalmente quando vem alguém de fora, diz que a melhor cidade do mundo é a cidade de Três Pontas, e quem elegeu é esse povo aqui, né, Michel? É isso aí. Que com certeza também é uma terra diferenciada, porque não existe nenhuma outra cidade do Brasil que tenha dois candidatos a Santos, como o Padre Vitor e a nossa mãe. É verdade, Michel? É isso aí. Nós somos uma terra abençoada, de um povo abençoado, e digo,
Continua insistindo que é a melhor cidade do Brasil. Beleza, obrigado a todos vocês três. E aqui a gente segue, muito obrigado pela presença dos três, e aqui a gente segue com o nosso programa Passando a Limpo. Tá legal, obrigado a eles. E é o seguinte, a direção da Santa Casa que falou a real situação. Não é que a situação é essa, mas a situação pode mudar. Agora, depende de todos nós, né, da população. Cada um fazer a sua parte. Eles estão fazendo a parte deles, e a população fazendo a parte, quer dizer, vamos tentar sair dessa, né, o mais rápido possível. Nós estamos aqui com o nosso programa Passando a Limpo, em nome de Casa Lima Materiais para Construção. Por lá não tem promoção, tem, sabe o que? Preço baixo todo dia. Barão da Boa Esperança, 1785, bairro Lavo Lima, próximo do Laticínios da Cocatrel. Telefone 3265-4936. Deixa eu mandar um grande abraço meu amigo Ratinho, lá da Cerveja Três Pontas, da cervejaria Três Pontana, produto de qualidade. O Ratinho que sempre está acompanhando aqui o nosso programa, né, Denis Pereira? Pois é, um abraço também para Clotilde, viu, Silvano? Falei com a Clotilde hoje de manhã. Ela também está sempre acompanhando o nosso programa Passando a Limpo, é a família lá da cervejaria Três Pontana, produzindo várias marcas de cerveja com qualidade que está aí nos melhores supermercados da cidade. Há 7 anos no mercado, a Sempre Futuro Certificados Digitais, parceira Serasa, pioneira em Três Pontas na certificação digital. Credibilidade e competência é na Sempre Futuro Certificados. 3265-7400 é o telefone. Carnê Viva Mais Saúde é o carnê da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. É um carnê de contribuição, gente, que oferece vários benefícios aos seus contribuintes dentro aqui dessa própria instituição, que é a Santa Casa. São serviços com descontos com parceiros conveniados, exames médicos e atendimento diário, gente. São várias especialidades. Ligue agora, ligue já, 3265-9739. 3265-9739. Parafusos VM, parafusos em geral. Na Avenida Ipiranga, 1154. Você encontra parafuso para tudo. Se você precisar de parafusos em geral, parafusos VM. Lá na Avenida Ipiranga, 1154. O telefone é o 3265-4932. Vamos jogar imagens da Santa Casa para a gente mostrar aqui a Santa Casa. Essa Santa Casa que, como a gente já passou há pouco, muito bem administrada, né? Por pessoas competentes que estão aí à frente, que a gente entrevistou há pouco, né, Denis Pereira? E nós temos mais informações aí para os nossos amigos e também para as nossas amigas, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso programa Passando a Limpo, direto hoje aqui da Santa Casa. Eu disse, nós vamos fazer vários links aí nesses 15 dias em que estamos vivendo a onda roxa. Com certeza, Silvano, prestando serviço, porque a gente imagina que esse é o grande objetivo da imprensa, é informar, é levar a informação, é tirar as dúvidas e principalmente, gente, alertar a nossa população com relação aos perigos que nós ainda estamos vivendo. A situação está agravada em tudo quanto é lugar e Três Pontas não é diferente, a gente tem que continuar tomando essas medidas de precaução. Antes da gente trazer os próximos temas, eu quero trazer a mensagem aqui da Terra Nova, que está oferecendo barter. É a Terra Nova 2021, dando um recado para o agricultor que fique atento às diversas vantagens dessa modalidade de negócio, muito utilizada aí por todos os produtores, e na Terra Nova você também tem esta oportunidade de trocar o seu café em produtos agrícolas. Uma boa safra, um bom negócio é com a Terra Nova Safra 2021-2022, Silvano. Pois é, tem mais um recadinho aqui, ô Denis Pereira. Nós estamos hoje direto da Santa Casa, nós trouxemos todas as informações, e eu penso que as pessoas que não acompanharam, estão pegando agora o andamento da carruagem aqui, que assistam. Assistam depois, né, Silvano, porque nós tivemos uma entrevista aqui interessante, esclarecedora, sanando as dúvidas com relação à situação de Três Pontas dentro desta pandemia e desta situação agravante que a gente está vivendo diante da onda roxa. Olha, um recadinho da Gastroproct Medicina Especializada do meu amigo Dr. Giovanni Barros Pereira. Cirurgia geral, videolaparoscopia, endoscopia digestiva. Barão da Boa Esperança 646, no bairro Vicentini, próximo do hospital. Telefone 3266-1386 e 99870-1386. Voz da notícia. Silvano, deixa eu trazer informações aqui, que são informações importantes para quem está nos assistindo. Daqui a pouco a gente vai falar
sobre a mudança dos horários de missas nas 3 paróquias da cidade. Isso por conta do toque de recolher, que é válido a partir das 8 horas da noite, para diminuir a circulação de pessoas entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. A gente vai falar disso daqui a pouco. Explicar como é que está funcionando também, Isso, né? isso. A gente vai explicar com relação aos horários de missas que tivemos alterações. Em relação a esta questão, a Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar, estão fiscalizando desde a quarta-feira. Eles estão fazendo esse trabalho de fiscalização em bares, restaurantes e estabelecimentos que não podem funcionar a partir das 8 horas da noite, e as medidas de restrições que foram adotadas, principalmente em relação ao toque de recolher aí, a partir das 8 horas da noite. A gente tem acompanhado o trabalho de fiscalização dos fiscais da Vigilância Sanitária com um apoio importante da Polícia Militar. E hoje é sexta-feira, é bom a gente alertar as pessoas aqui que a Polícia Militar e a Patrulha Rural vai fazer esse trabalho de fiscalização em casas de piscinas, em áreas de lazer, em sítios, em ranchos. Não se pode, gente, está extremamente proibido fazer festa reunindo pessoas que não residem aí na sua casa. Se você vai tomar uma cerveja, toma com o seu filho, toma com a sua esposa, né? Mas não chama ninguém que não mora fora da sua casa, porque neste momento não pode isso por conta da questão da onda roxa. Se não é indicado, você pode pegar a Covid, você pode transmitir a Covid para as pessoas que estão no grupo de risco, integram o grupo de risco, principalmente os nossos idosos. Muitos deles têm comorbidades e você pode, infelizmente, provocar a morte. Provocar a morte de alguém que você gosta, de alguém que você ama, né? Às vezes você está assintomático, você não tem sintoma nenhum, mas você está com a Covid e transmite para estas pessoas, para esta pessoa que integra aí o grupo de risco. Mas, por conta da onda roxa, nós tivemos aí uma mudança em relação às questões envolvendo aí a pandemia, envolvendo o funcionamento de estabelecimentos. Primeiro, eu vou trazer aqui, Silvano, a questão das paróquias, porque as paróquias de Três Pontas estão liberadas para realizar aí as missas presenciais, as missas de forma presenciais, mas respeitando o distanciamento. E esse distanciamento agora indicado pelo governo, Silvano, não é de 2 metros, mas de 3 metros. Inclusive, algumas paróquias não vão realizar missas no dia de hoje, para justamente ajustar essa questão da sua estrutura, para atender essa questão sanitária e também para se organizar e no próximo sábado e domingo retornar com as missas presenciais. Mas as celebrações são todas transmitidas aí através das plataformas digitais, Facebook e também do YouTube das paróquias aqui de Três Pontas. Na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, a partir de domingo, as celebrações foram antecipadas, as missas do horário da tarde. Os horários de manhã continuam os mesmos. À tarde, a missa que era celebrada às 5 foi antecipada para as 4 da tarde. E a missa que era celebrada às 19 horas, às 7 da noite, foi antecipada para as 18 horas. Também no sábado, nós temos missas na paróquia Nossa Senhora da Ajuda em 2 comunidades. Na comunidade Sagrada Face, lá no Botafogo, a missa é realizada às 18 horas. Lá não foi alterado, continua sendo às 18 horas. Na comunidade de São João Batista, lá no bairro Vila Marilena, a missa que era celebrada às 7h30 foi antecipada para as 19 horas. Então, são essas as mudanças na paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Na paróquia Nossa Senhora das Graças, todas as celebrações do fim de semana, começando sexta até domingo, elas acontecem agora a partir das 7 horas da noite. São todas missas na matriz Nossa Senhora das Graças, eram 7h30 e agora foram antecipadas para as 20 horas. Na paróquia Nossa Senhora da Aparecida, a paróquia está reorganizando a sua estrutura para respeitar esse distanciamento. Lá acho que não vai ter necessidade de mudar a questão dos horários, mas tem uma limitação para as pessoas participarem, um número fechado de fiéis que podem estar dentro das igrejas, participando presencialmente das celebrações. Na matriz, são 86 pessoas.
Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá no bairro Santa de Virges, são 136. E na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, são 100 fiéis. Para participar, você tem que ir lá no escritório paroquial, fazer a sua inscrição e pegar o seu valim para você entrar dentro da igreja. Por que são essas mudanças? Para que as missas possam terminar até antes das 20 horas, porque às 20 horas está valendo aí o toque de recolher. E há uma orientação por parte da Diocese da Campanha, do Bispo Dom Pedro Cunha Cruz, para que isto realmente aconteça em todas as paróquias da cidade, da Diocese, né, todas as paróquias da Diocese, para que se atente a essas questões sanitárias e se respeite aí estas imposições da onda roxa do governo do estado, Silvano. Pois é, a Catiúcia está participando aqui, gostaria de saber se quem trabalha nas grandes empresas de Três Pontas não transmitem o vírus, pois apenas os pequenos trabalhadores tiveram que fechar. Aí ela está colocando aí no ar a opinião dela. A opinião dela. Tá certo? É uma coisa, eu, por exemplo, sou contra, já falei aqui, eu acho que fechamento não adianta de nada, mas eu não sou médico, eu não sou Nós não somos profissionais da área para avaliar o que é. A gente avalia que eu acho que o comércio, principalmente do pequeno, né, não vai afetar nem do grande. Não vai afetar absolutamente nada nessa questão de pandemia, tá certo? Mas é a tua opinião, né, Catiúcia, e a gente respeita. Silvano, deixa eu trazer agora aqui a questão das mudanças que nós tivemos nos horários de atendimento da Delegacia de Polícia Civil, porque sofreram várias alterações. Nós temos alterações também na Câmara Municipal, horário de expediente, e também na Prefeitura, certo? A gente vai trazer essas informações aqui para vocês, que isso tudo por conta da onda roxa, viu, gente? Na Câmara Municipal, o atendimento presencial ao público em geral durante o horário de expediente está suspenso, mantendo apenas em funcionamento o protocolo eletrônico. O acesso à sede da Câmara durante as sessões ordinárias realizadas nos dias 22 e 29 de março fica restrito aos vereadores, servidores e aos profissionais da imprensa, podendo esse prazo ser prorrogado. Ou seja, nas sessões nós não teremos a presença aí do público. O público vai ter que acompanhar as sessões de casa, através inclusive da transmissão feita pela equipe positiva. As mudanças foram colocadas em uma portaria assinada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Maicon Douglas Vitor Machado. Em relação à delegacia, entre os dias 17 e 19 de março, que é hoje, no setor de trânsito, todos os agendamentos já marcados serão atendidos normalmente e internamente apenas as liberações de veículos no período da tarde, que é de 2 da tarde às 5 horas. Entre os dias 22 a 26, que é de segunda a sexta-feira, as vistorias foram canceladas no sistema e as vagas vão ser reduzidas para o número de 20 por dia, devendo ocorrer o reagendamento. O atendimento interno será através de rodízio entre os despachantes. Inclusive lá na delegacia, os despachantes que têm dúvidas, têm lá o dia de atendimento de cada um dos despachantes. Os particulares vão ser atendidos todos os dias do período da tarde, de 2 até às 5 horas. Para o registro de ocorrências, vão ser atendidas presencialmente na parte da tarde, apenas quando envolver crimes violentos, como homicídio, como estupro, roubo, sequestro, cárcere privado e violência doméstica. Também vão ser recebidas e atendidas todas as ocorrências com preso conduzido, ou seja, quando a polícia militar prende uma pessoa, vai chegar na delegacia e o delegado vai atender. As demais ocorrências, a orientação é que elas devem ser registradas pelo site da delegacia virtual ou então aguardar o final desse período aí restritivo da onda roxa. Mas as pessoas podem procurar aí, inclusive a base de segurança comunitária da Polícia Militar, para registrar aí as suas ocorrências.
O Fórum Dr. Carvalho de Mendonça. Ficam retomados os prazos dos processos que tramitam em meio eletrônico no Tribunal de Justiça e na Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Permanecem suspensos até dia 31 os prazos dos processos físicos, resguardadas as medidas de natureza urgente. Nesse período, fica mantida a tramitação interna de todos os processos eletrônicos e dos processos físicos de natureza urgente. Nesse período, até o dia 31 de março, está suspenso o trabalho presencial de funcionários no Tribunal de Justiça e Justiça de Primeira Instância, que deverão exercer regularmente as atribuições em regime de home office, inclusive para a prática de medidas urgentes que tramitam por meio eletrônico ou físico no horário de 8 às 18 horas. Portanto, então, nós não temos atendimento no Fórum Dr. Carvalho de Mendonça apenas de forma eletrônica. A delegacia, com várias restrições, principalmente na questão envolvendo o setor de trânsito, na prefeitura, que é importante a gente dizer, eles estão ainda analisando o que é que vai funcionar, o que é que ainda não vai funcionar por enquanto. Está funcionando a prefeitura e as secretarias normalmente, viu, Silvano? Tá legal. Então tudo aí certinho, batido de primeira para vocês aqui. Tá aí o vídeo, eu peço que vocês compartilhem, sabe por quê? Para mais pessoas verem esse vídeo. E as entrevistas que nós fizemos aqui, hoje aqui na Santa Casa. Voz da Notícia, valeu, ótimo final de semana, a qualquer momento a gente pode voltar. Grande abraço, Silvano, excelente final de semana, vamos seguir essas medidas, gente, é importante que elas sejam mantidas, é pela saúde de todos nós, minha, sua, da sua família e principalmente dessas pessoas que fazem parte aí do grupo de risco. A situação é de alerta, a Rona Roxa está aí e ela não é à toa. Um abraço e até segunda-feira, conforme você disse, Silvano, nós podemos voltar a qualquer momento. Tá legal, gente. Ótimo final de semana. Se cuide. Equipe Positiva, referência em jornalismo.